Olá, sou Paulo Martins, mais conhecido como Paulinho, e esse é o programa, adivinha de quem? Do Paulinho. Programa de variedades, do mundo forense, autoridades, do mundo artístico. E hoje, como sendo o primeiro episódio, nada mais do que justo para mim do que chamar essas duas autoridades, esse casal poderosíssimo, aqui na cidade de Apucarana, no interior do Paraná, como sendo Dr. José Roberto Silvério, juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana, juntamente com a sua esposa e também poderosa promotora de justiça, doutora Fernanda Silvério, para um bate-papo informal, sem jargões do meio jurídico, para dividir com vocês a realidade de como ser um juiz, de como ser uma promotora, quais são as suas funções e qual é a realidade de ser um casal do meio jurídico. Juiz e promotora. Doutores, sejam muito bem-vindos aqui em meu programa. Espero, me sinto lisonjeado de recebê-los aqui, como sendo o primeiro. Aqui vai ser, como nós dizemos, né, doutor, no mundo jurídico, hoje é o primeiro... Sumiu a palavra agora, mas já durante o programa eu vou me lembrar, né? Peço desculpas, mas é o primeiro episódio, então tenham paciência. Mas sejam muito bem-vindos, doutor Zé Roberto. Paulinho, né? Paulinho, às vezes a gente, em audiência, até se descuida, porque é um ato formal mesmo, onde você se dirige ao advogado sempre, lógico, como doutor, excelência, essa coisa toda. E do Paulinho a gente às vezes esquece, tão acostumado, desde que eu cheguei na comarca há 15 anos, cheguei em 2004, há mais de 15 já, né? Mais de 15. E sou o juiz mais antigo, decano, e é um prazer estar aqui, Paulinho, conversando com você, chegando ao povo de Apucarana e da região. E de todo o Brasil. E de todo o Brasil, que possa assistir esse programa e falar um pouco de como a gente começou, das dificuldades, dos ônus, dos bônus. Justamente. Mas é um prazer, sim, principalmente por ser o primeiro programa. E a Fernanda... Doutora Fernanda, suas colocações iniciais? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer, é uma honra termos sido os primeiros convidados, né? E desejar que você tenha muita sorte, muito sucesso no seu programa, que eu tenho certeza que terá. Bom, já vamos iniciar então, doutor. Quero ser um juiz. O senhor hoje está ali representando a 2ª Vara Criminal de Apucarana, já passou também por outras competências, juiz eleitoral, né? Como também o senhor já teve algumas passagens por ali também. Quero ser um juiz. E aí, fala para nós, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, estudar muito, né? Não tem como se tornar um juiz, ainda mais, cada dia mais, com esse universo de faculdades, de número grande de formandos, número grande de cursos que oferecem também oportunidades, então estudar muito, mas tem que ter uma vocação, tem que ter eu acho que nasce desde cedo para alguns. Quando o senhor decidiu ser juiz, doutor José Roberto? Olha, Paulinho, para mim até fazer direito foi uma coisa mais tardia, assim, na minha vida tudo foi um pouco mais tarde, por conta de vir de uma família de origem humilde, pobre, onde não estudavam, não se formavam. Então eu fiz o curso de Direito, terminei com 25 anos, fui para Curitiba e a partir daí começou a nascer a ideia e de enxergar que era possível, entendeu? Porque até eu chegar a Curitiba, morar em Curitiba e trabalhar em Curitiba, que era a capital, né, que é a capital, eu não via nenhuma chance. Eu via o juiz, admirava o juiz, mas nunca me imaginava sendo juiz por achar impossível. E qual que era a profissão que o senhor exercia nessa época? Eu trabalho, Paulinho, desde muito cedo, trabalhei no comércio, acho que isso me ajuda muito hoje na minha profissão de juiz. E apucaranenses que não sabem, doutor José Roberto, da Vila Reis, nascido aqui no distrito da Vila Reis, em Apucarana. Com muito orgulho, nasci na Vila Reis, fiz minha vida, minha carreira toda fora, não morei em Apucarana e a vida me trouxe como juiz para Apucarana, o que é uma honra, e onde eu fiquei, já casado, a Fernanda veio grávida, nasceu a primeira filha, a segunda, e a gente pretende ficar em Apucarana realmente até o final de nossa carreira, que é uma cidade, uma comarca espetacular. Com toda certeza, doutor. Então, vamos lá. Acabei o ensino médio, ingressei na faculdade de Direito e já estudei mais 5 anos. Me formei em Direito.
Dali para frente, quero ser juiz. Como é que vamos fazer para eu chegar aí à magistratura paranaense ou até mesmo federal? Como é que eu vou fazer? Isso, não vou falar de mim, vou falar da forma como você perguntou. Em primeiro lugar, realmente, se forma, hoje tem o exame da OAB, que já não é fácil. Já é o primeiro... considerada uma das provas mais difíceis do Brasil. Inclusive, eu acho que quem forma em direito tem que fazer o exame da OAB. Ah, mas eu quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser delegado, não vou fazer o exame. Faça, porque é o primeiro obstáculo difícil que você já vai encontrar de uma prova difícil. E a partir daí, realmente, definir se quer sentar, desculpa o termo aqui, sentar a bunda na cadeira, fazer os cursos que tiverem, mas estudar muito. E no mínimo, aí hoje no mínimo 3 anos de experiência jurídica para se tornar um juiz, um promotor. Na nossa época não precisava. Então hoje, eu sou passar na faculdade, fazer a prova da OAB, eu tenho que ter um mínimo, então, de 3 anos de experiência para conseguir. De atividade de advocacia ou jurídica. Entendi. Então hoje o que a carreira quer? Realmente um pouquinho mais de amadurecimento, que eu acho... E essa realidade na prática, né, doutor? Que é isso que às vezes a gente Agora, tem que tomar muito cuidado, que é a questão prática, é a vivência com a sociedade em si para ser um juiz e julgar aí com muita sabedoria e conseguir dar uma resposta justa para a sociedade, né, doutor? É lógico, eu acho que o juiz tem que ser muito humano, sempre, porque a lei é muito fria, né? A letra da lei, os códigos, nós temos que ter vivenciado muita coisa, que é o meu caso, tive esse privilégio, que não foi fácil, mas vivenciei muita coisa na minha vida que hoje me ajuda a entender até às vezes aquele sujeito que cometeu algo errado, que eu vou aplicar uma pena, mas que será que ele teve opção? Será que teve chance? Qual a realidade de fato que ele convive, né, no meio que ele está inserido? Ele foi criado numa família estruturada, não foi? Eu consigo enxergar isso. Muitos dos colegas às vezes não têm essa mesma percepção, mas Entendi. Doutor, então, escolhi ser juiz. Apresentei, comprovei meus 3 anos de experiência. Quantas etapas mais para chegar aonde o senhor está hoje? Conseguir ser um magistrado aí? O concurso da magistratura e também vale já para o Ministério Público, depois a Fernanda, se você pode falar também. Já dá um spoiler, né? Já dá um spoiler na doutora Fernanda, né? Mas é um concurso extremamente difícil. Ele dura em média aí quase 1 ano de concurso. São 4 fases e você passa aí por uma prova preambular, onde o número de inscritos é muito alto, coisa aí de 8, 12 mil candidatos. Aí vão correndo os cortes. Tem uma prova escrita? Não, primeiro objetiva. Objetiva. Uma prova objetiva, depois uma que a gente chama... onde vai um corte maior, de realmente dar um... Faz uma limpa. Né? Faz uma limpa, a primeira, porque é muita gente fazendo prova. Depois nós temos uma segunda fase escrita. No caso de juiz, temos uma de sentença separada e depois a prova oral, depois que apresenta os títulos, os exames, aí você vai para uma prova oral muito difícil também. Em conversa com outros magistrados, com outros colegas, também tive essa conversa com o senhor em certo episódio. A questão da fase oral, por mais que ela pareça ser simples, ela é uma das mais complicadas, né, doutor? Diz que o examinador ele faz uma pergunta e o senhor tem que responder de imediato, ou seja, o que é a prisão? O senhor tem que de imediato, não aquele decorado na cabeça, se o senhor disser, por exemplo, responder, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas em conversa com outro colega, ele disse que, ao perguntar o que é a prisão, se o senhor dá o sinônimo, o perdimento da liberdade, já desconta ponto, né? Porque a prisão era a liberdade de locomoção, temos de expressão, então são detalhes então que vocês, como juízes, têm que estar atentos e responder de imediato, senão não passa mesmo, é isso? E a prova oral é um teste de psicológico também, na verdade, porque é evidente que você está nervoso, você é submetido a uma banca com desembargadores, com advogados representando a OAB, e você tem que estar ali e realmente responder. Lógico que eles também não querem, eles já sabem que você chegou ali e passou por 3 fases dificílimas. Mas você vai ser explorado, você vai ser testado, você vai ter que demonstrar que você quer ser juiz. Por que você quer ser juiz? E é isso, eu acho que é difícil mesmo, Paulinho. Mas é um sonho que você tem que ter
lá de trás já. Eu acho que tem que ir Entendi. formando. Começar e já querer novo. muito Entendi. para que a determinação faça com que você consiga atingir. Mas eu acho legal, né, doutor, também todos ouvirem isso do senhor também. E eu acredito assim, difícil, mas não impossível. Não é doutor? possível. Como nada na vida é impossível. Se existe um juiz, eu posso ser juiz. Se existe um médico, vai ter alguém que também pode ser médico. Eu até se perguntou, quando eu comecei a estudar, eu tenho um colega que é compadre, ele é promotor em Maringá, professor, Pedro Ivo Andrade, e quando ele passou, eu comecei a estudar para concurso. Eu até brinco com ele, falo, se o Pedro Ivo pode, eu também posso. Entendi. A partir daí eu vi que realmente eu comecei a fazer, passava na primeira fase, não passava na segunda, e que era possível. E a persistência, né, doutor? É, Como o senhor disse, persistente. de primeira às vezes não vai. E você falou da prova oral dificuldade, e eu sou um exemplo aqui de que eu reprovei no moral antes desse que eu passei, um ano anterior. Reprovei na oral, cheguei até a oral, reprovei e tive a persistência, que ali eu quase desisti, de continuar e passei no concurso do ano seguinte, que é o que eu sou juiz hoje. E hoje, quantos anos já de carreira, doutor? 25 já. 25 anos de carreira. já. E já passou por quantas Nossa, competências, por quantas varas? Vamos dizer assim. Paulinho, olha... Eleitoral, me lembro bem. Mas eu passei Vaiporã, atendendo tudo, Grandes Rios, Faxinal, Manuel Ribas, Cândido de Abreu. A minha primeira comarca foi Centenário do Sul, Centenário Barbosa do Sul. Barbosa Ferraz, Terra Boa. E a Apucarana, quando eu cheguei, ela era intermediária. Eu peguei juizados especiais, que eu passei pelos juizados 7 anos aqui. Hoje, muito bem estruturados, os juizados especiais. Sim. Mas eu peguei numa época bem difícil, que você lembra? Sim, com Você já estava ali Com certeza. estagiando, Já estava né? estagiando. E depois vim para a vara criminal em 2011. E posso te dizer que é uma função pesada, uma vara pesada, né? Você sabe disso. Hoje, É. quantos processos, doutor, ali? Só na segunda vara, que é de competência? Olha, doutor? sem falar execução, mas só de vara de processos criminais, em torno de 2.000. E para todos saberem, o processo principal que o doutor se refere é aquele onde existe um flagrante, o indivíduo é preso cometendo um crime ou mediante um mandado de prisão, ele responde um processo. Porque depois disso, né, doutor, tem aí a execução de pena. E hoje, então, de processo principal, são quantos? Em torno de 2.000 processos, ele ficou oscilando um Só para o senhor? Só para mim. Decidir, E a julgar. gente pode dizer hoje que o processo físico, ele, de certa forma, ele dava um pouco mais de tranquilidade para a gente. Porque, não sei se Não você por estagiário. recorda- Eu carregava na moto os processos e saí quase empinando a moto. mas você dava um despacho, uma decisão, Sim. Demorava para voltar na tua mesa de volta o processo. Isso eu geralmente fazia até de próprio punho, né, doutor? Hoje você Né? sabe, você peticiona de qualquer lugar, você está viajando, Sim. o processo eletrônico ele permite que a gente trabalhe e isso faz com que o processo seja muito mais rápido. Justamente, a entrega Então, jurisdicional seja bem mais célere, né? Então ele trouxe o que a gente sempre buscou, o que a sociedade busca, uma justiça célere e eficiente. Com certeza. E eu acho que cada dia mais nós caminhamos para essa eficiência, essa justiça célere. Isso eu posso dizer com propriedade, que do que depender também da lei da segunda vara, eu tenho plena certeza. Como também da primeira. Também temos nosso colega lá, o doutor Oswaldo Soares Um Neto. grande colega. E também vai vir aqui. Com né? certeza. Vai vir aqui, né? A gente faz um mandado de segurança. Vai. Né? Aí ele vem, o Oswaldo até pode dizer que ele gosta de mostrar a cara, de mostrar a presença do juiz. E hoje ele é o diretor, né, doutor? Diretor já. Hoje é o diretor. segura. E o senhor está me dizendo que essa questão de ser diretor do fórum, ele é são fases? Todo juiz reveza. Mas aqui sempre foi o Dr. Katsujo no passado. Sim. Quando o Katsujo largava, nem todos. Você pode optar em não ser diretor do fórum. Olha só, Nós somos em 8 juízes, mas... Hoje 8 juízes, doutor. Hoje temos 8 juízes aqui na comarca de Apucarana. 8. 8. 6 titulares com 6 varas e 2 substitutos para atenderem as ausências, daí férias, licença saúde. Entendi. E 2 substitutos. Então estamos em 8, muito bem estruturados hoje. E então é isso aí, Paulinho. A estrutura é essa. A Apucarana é uma final, graças ao desembargador Kifuri, que na época fez questão, nós tínhamos poucas finais no Paraná. Ele falou, eu quero que os juízes fiquem em Umuarama, em Campo Mourão, em Apucarana. Não precisa ir para a final para Curitiba, para Londrina, Maringá. Isso. Aí, doutor, entrando um pouquinho nisso, para os nossos telespectadores entenderem, quando o senhor fala em entrância final, o que significa isso? É que o juiz começa o começo de carreira como substituto. Isso é automático. Vai ser juiz se eu começo como substituto. Isso. Em cidadezinhas, aí tem assim, cidades pequenas, com pouco número de habitantes, é isso? Isso. E daí depois... Substituto ele vai para uma seção maior,
Um exemplo aqui, Jandaia tem um juiz substituto, que ele atende... Fernando pode me ajudar aqui, ele atende... Marilândia do Sul, São João, Barbosa e Jandaia, né? Mas ele fica sediado em Jandaia. Em Jandaia. E aí vai por uma intermediária, uma seção. Aí ele recebe esses processos dessas comarcas também. Também, e ele às vezes tem que se deslocar até essa comarca. A inicial é que o juiz vai para uma cidadezinha pequena. A gente pode dar exemplo de cidades distantes aqui que a gente já conhece, já passou. Cândido de Abreu, Centenário do Sul. Ortigueira também? Também é Ortigueira. Ortigueira também, que está aqui próximo de nós. Ortigueira, Telemaco Borba, acho que é intermediária. Marilândia do Sul? Marilândia. Marilândia do Sul, vizinho, nosso aqui. Barbosa, São João. Entendi. Aí depois disso, isso é o quê? Inicial. Fica por um ano? Não. Não? Depende de abrir uma vaga, você concorrer a essa vaga, por exemplo. Jandaia vai abrir uma vaga. Juízes de qualquer inicial do Paraná pode pedir. Pede, aí é feito um sorteio? Tem um rodízio de merecimento e antiguidade. São critérios diferentes. São critérios diferentes. Às vezes vai abrir um critério, por exemplo, o juiz mais antigo. O que for mais antigo pedir, leva. Entendi. Aí o próximo critério é merecimento. Aí essa é a instância intermediária. Intermediária. E depois vem a final. É a final. Que daí qual que é? Que é Apucarana, Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, Maringá. E daí abrindo vagas em outras comarcas com esse número de população, o senhor também pode concorrer. Se o senhor quiser ir embora, o senhor consegue ir embora para Londrina, por exemplo? Consigo. Hoje, para Londrina, para mim, é só remoção. Só remoção, porque eu já estou na final. Eu Entendi. só vou trocar de cidade da mesma entrância. Entendi. Então, no passado, a Apucarana era a entrância intermediária. Aí a gente ficava concorrendo a Londrina, um exemplo, Londrina, que já era final, alternando, merecimento e antiguidade, que nem eu te falei. Entendi. Hoje não, hoje nós estamos no mesmo patamar que Curitiba, pra você ter uma ideia. Olha só. O que trouxe, assim, foi uma grande vitória para Apucarana, para Camorão, para Umuarama, essas comarcas do mesmo tamanho, que igualou a gente em termos de... Eu sou juiz de final como o juiz de Curitiba, o juiz de Londrina. E isso qualquer juiz estadual é dessa maneira que que segue. Assim, entendi, doutor. Entendi. Então vamos partir um pouquinho para a doutora Fernanda. Senão né? não sobra nada. Senão não sobra nada para ela, né? Senão não vou falar nada. Promotora de justiça, né, doutora? Mas então, doutora... O juiz está tomando conta, Isso, né? o juiz tomando conta, né? O juiz foi lá, fez a prova dele, passou as 4 etapas, tudo simples, como o doutor mesmo disse. Né? Tão simples, né? E para ser uma promotora, doutor? E daí? Hoje a senhora aqui representando a promotoria do meio ambiente, correto? Meio ambiente, saúde, consumidor e direitos humanos. Isso tudo a senhora. Vinda ali da cidade de Jandaia, né, doutora? Jandaia do Sul. Fiquei 15 anos em Jandaia e lá, na verdade, tinha muito mais atribuição do que aqui, né? Muito mais atribuição. Muito mais. E hoje, sobre a competência, que a senhora é ali a titular. Quantos processos hoje passam pela senhora e está com a senhora ali? Uma média. Eu não sei te falar, porque lá tem uma rotatividade muito grande. É uma promotoria mais voltada à atuação extrajudicial, não tenho muito processo judicial. Então, o que entra já... É como eu estava conversando, diferentemente... É uma dinâmica ali, totalmente diferente. A dinâmica é diferente e muito papel ainda hoje, né, doutora? Tem, no Ministério Público tem ainda, procedimento né? físico. Bastante procedimentos físicos, né? Mas vamos lá, voltando um pouquinho, então. Quero ser promotor de justiça. Olha, primeiro eu quero falar que eu, ao contrário do Zé Roberto, eu passei muito nova. Eu passei com 24 anos no concurso. Com 24 anos? 24 anos. Uma coisa que nem é possível mais hoje em dia, porque eu tinha 1 ano e meio de formada. E o que precisa, eu acho que, lógico, fazer direito, 3 anos de experiência, também com uma magistratura. É uma prova muito difícil também, primeira fase objetiva. A segunda fase do Ministério Público são 5 dias de prova escrita, prova subjetiva, então... 5 dias de prova? 5 dias. É um teste também de resistência física. Física e psicológica, Psicológica, né? física, sim. Porque é uma prova muito difícil. Todos os dias, então no último dia está esgotado. E depois uma prova oral também muito difícil, porque são vários examinadores, então uma prova longa. Assim como da magistratura também é um concurso que demora bastante tempo. Mas eu acho que o que eu diria assim que se exige principalmente, independentemente de onde você se formou, eu estudei em São Paulo, realmente saí muito bem formada, mas independentemente de onde você tenha feito a faculdade, é preciso muita disciplina e muita determinação.
Então, nesse 1 ano e meio, eu mantive uma rotina de estudos. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Com 24 anos de idade. É. Festas, baladas, esquece. Abri mão de tudo. E eram festas paulistanas na época? Não, quando eu me formei, eu mudei para Curitiba. Mudou para Curitiba. Fui fazer a escola do Ministério Público, então fiquei estudando em Curitiba, mas vida social nenhuma. Eu sempre digo que na minha família aconteceram 4 casamentos e de primos e gente muito próxima, eu não fui nenhum. Então, era uma rotina de domingo a domingo, de 10, 11 horas de estudos todos os dias. E não Olha tinha só. isso de balada, nada, abri mão de tudo. Então, acho que foi um tempo até relativamente curto, né? 1 ano e meio, porque... 1 ano e meio. Aí 1 ano e meio, então, dos 23... Eu terminei a faculdade com 22, né? Minha Com formatura... eu terminei com 21, minha formatura foi com 22, então eu estudei 1 ano e meio. Eu fiz 22 anos, depois... Entendi. Então, as fases iniciais, então, é muito parecida com a da magistratura. As fases, também são 4 fases. Tem a fase objetiva... 3, também porque tem a oral, na como magistratura tem? Na magistratura, a fase que eles têm a mais é sentença. E no Ministério Público, não. Eles já pedem a prova prática, que é essa de você fazer uma peça processual na prova escrita, no Entendi. decorrer dessa prova de 5 dias. Então, 3 fases, Ministério Público. Objetiva, depois a subjetiva 5 dias, depois a oral. Entendi. E, doutora, como promotora de justiça, existe, já passou por algum tipo de preconceito por ser mulher e ser uma promotora de justiça, especialmente na vara criminal, que é uma área muito complicada, né? Muito tensa, né? A gente sabe que é uma área bem... assim, algum já sofreu algum preconceito explícito, assim, não. Mas no começo da carreira, a dificuldade que eu tive era a seguinte, às vezes a pessoa chegava e falava, eu quero falar com a promotora, porque a gente não tinha muita estrutura de estagiário, tinha muitos dias que eu estava trabalhando sozinha, eu tinha que atender telefone, atender a porta. Entendi. E hoje cada promotor tem quantos estagiários aproximadamente? Aqui em Apucarana é um estagiário de graduação, um de pós, um assessor e um assistente. Que auxiliam a senhora ali e tudo, ó. Mas teve situação, então, lá no início da carreira, de chegar e falar, eu quero falar com a promotora. Eu falei, sou eu. Ah, você é promotora? Capaz, porque eu era uma menina mesmo, né? 24 anos, 24 né? anos de idade, era muito nova. Hoje as meninas aí, não vou dizer a totalidade, mas a maioria só tá na dancinha, né? Com um né? mês. Dancinha. Eu fui para a comarca de Ivaiporã, assumi como substituto em Ivaiporã e o Zé Roberto era juiz substituto lá. Logo no... Vamos chegar aí, vamos chegar. 3 semanas depois, O que eu quero entender, doutor, é como que um cara nascido na Vila Reis, né? Ama Apucarana, ama o distrito da Vila Reis. Foi conhecer uma moça de São Paulo. Não, eu sou paranaense. Que com 24 anos passou num concurso para promotora. Vamos chegar lá. Aí, paranaense também, doutora. Então, só residia em São Paulo. Eu sou de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, que foi daí estudar em São Paulo. Em São Paulo. Parabéns aos pais da senhora aí que confiou em mandar uma menina, né, nova. Sim. 18 anos? Fui com 17. 17 anos para São Paulo. É que a minha irmã mais velha já tinha se formado na USP, ela tinha feito direito na USP, então ela já tinha aberto o caminho. E a família é no meio jurídico também, doutor? Meu pai é advogado e meu irmão também é juiz. E o irmão é juiz? É. Tu doutor também, doutor? É o único da família? Eu sou o único. É o único da família? Então é. E a irmã que fez direito é jornalista. É jornalista, fez direito e foi para a área de jornalismo, então. Entendi, doutora. Mas agora me diz assim, doutora, a senhora também atua na área ali também, então, do meio ambiente e da saúde. Sim. Como que funciona essa questão dos medicamentos, a questão de oncologia, doutora? A senhora como promotora, hoje são quantos promotores aqui na cidade? São 6 promotores. 6 Temos promotores. Os 2 criminais, a da família e infância, o doutor Sérgio, que é do juizado e cível. O decano nosso aqui, né? De vocês aí, é o decano, né? O Eduardo Cabrini do Patrimônio Público e a minha promotoria Meio Ambiente e Saúde. O cidadão ali que está precisando de um remédio e não consegue o auxílio do SUS, não consegue ali estar adquirindo essa medicação. A promotoria ela tem competência para vocês mesmos fazerem esse requerimento ou fazer a juntada desses documentos para encaminhar para um procurador? Como é que funciona isso, doutora? Poderia? Sim, então, quando eu assumi no final de 2019, nós ajuizávamos todas as ações. Qualquer situação que a pessoa precisasse de um medicamento, exame, cirurgia, a promotoria daqui podia ajuizar. Mas no decorrer do ano de 2020, teve uma mudança, um julgamento do Supremo,
nem todos os medicamentos a gente pode ajuizar a ação por aqui. Mas em qualquer situação a gente faz o atendimento inicial, mesmo que seja uma situação que eu não possa entrar com a ação, eu coleto a documentação e faço encaminhamento, ou para o Ministério Público Federal, ou para o núcleo jurídico da FAP aqui. Então é importante assim que quem precise, não teve atendimento, que procure o Ministério Público. E ele pode, esse cidadão ou essa cidadã, eles podem se dirigir diretamente na secretaria ali, na recepção da promotoria. E isso é uma competência dos promotores esfera estadual, né, doutora? Então, dependendo do medicamento ou do exame. Alguns são aqui do Ministério Público Estadual e grande parte do Ministério Público Federal hoje, inclusive tratamento oncológico. Mas mesmo nessas situações em que são do Ministério Público Federal, eu coleto os documentos, monto todo o procedimento e encaminho para o procurador só ajuizar a ação. Interessante. É uma informação, acho que muito pertinente. É importante, né, doutor Roberto? A gente estava conversando ali também. É muito importante porque, às vezes, o cidadão ele fica um pouco acanhado. Ele acredita que precisa sempre de um terceiro para bater as portas do Poder Judiciário. Mas não, às vezes ele consegue sozinho. Não, e nós temos lá os estagiários, as assessoras que elas são preparadas para dar São treinadas, né? Toda a orientação de relação de documentos. Então, o atendimento ele pode ser presencial, pode ser por telefone, pode ser por e-mail. Então, são vários canais de atendimento. É importante, assim, que a pessoa, se precisou, que vá ao Ministério Público, que procure. Sim, muito, muito importante. Mas agora, gente, já explanado aí a questão da profissão de vocês, eu acho que também os nossos telespectadores também eu acho que vão achar interessante. Primeiro, como é, doutor, ser casada com uma promotora de justiça, a qual também atua na mesma cidade que o senhor, doutor? Como é que é isso? Então, Paulinho, na verdade... Em casa também é. Quem em casa, quem é o juiz em casa? Como é que é? Pois é, na verdade, quando eu conheci a Fernanda na carreira, a gente se conheceu realmente, eu era juiz substituto em Ivaiporã. Já era substituto? E ela chegou uns 6 meses depois. Na cidade de Ivaiporã? Ivaiporã, para substituir uma promotora que havia casado, né, que tinha acabado de casar. Estava de férias, licença. Então foi uma situação muito E a senhora tinha acabado de assumir a promotoria? No primeiro dia. Com 24 anos? 24 anos. E o doutor estava com quantos anos, doutor? Na época? Estava com 31. 31. Para fazer 32, quando eu conheci a Fernanda. Aí foi com esse sotaque aqui do nosso interior, foi com essa ginga de todo Vila Reis, ou Pucaranense tem, e daí? Daí deu tudo certo. Deu no que deu. Mas a iniciativa foi do senhor ou foi do doutor Fernando? Não, foi dele. Foi a responsabilidade do senhor, então, doutor. E daí? Como que foi nos corredores do fórum mesmo? Foi, a gente se conheceu trabalhando e a vida da gente, Paulinho, de juiz, promotor, você sabe disso. A gente pelo menos no nosso caso, a gente sai pouco, é pouco visto, né? Quantas horas de trabalho, doutor, um juiz trabalha hoje? Paulinho, hoje em dia com o Projude é muito ilimitado, assim. Às vezes eu tô lá agora à noite em casa, vou ver um processo, vou fazer, me deu, sabe, de manhã, porque de manhã o fórum não abre, mas nós trabalhamos de manhã. Com certeza. Né? Tem um atendimento ao público após as 12 horas, né? Quando eu começo à tarde as audiências, eu já quero que os meus processos estejam todos despachados, decididos, para que realmente seja rápido. Entendi. Então hoje com o Projude é mais... Mas com o físico era assim também. A gente levava para casa. Hoje seria um pouco mais difícil conquistar a doutora Fernanda, né? Seria um pouco mais trabalhoso, né? Porque daí tem essa questão, né? Tudo, né? Mas então, conheceu ela no fórum, no meados de que ano isso aí, doutor? Foi em 97. 97. Em 97. E a doutora Fernanda... Já de pronto também, já se apaixonou, doutora, pelo doutor Zé Roberto ou não? Ele teve que suar um pouco a camisa ali? Ele teve que suar a camisa. Teve que suar um pouco. Né? Primeiro presente, doutor, para ela foi o quê? Foi um livro sobre direito? Não. Né? Porque assim, doutora, com todo o respeito, doutora, mas assim, com 24 anos passar, a senhora era considerada uma nerd na época, né? Porque é para poucos. Era mais ou menos. Era para poucos, né? O doutor Zé Roberto teve que chegar, né, doutor? Meio que pisando em ovos aí. Mas eu acho que ela estudou, fez o que tinha que fazer naquele momento, mas gostava também de aproveitar, de curtir alguns momentos bons e
passou aquele momento de estudo, né, Paulinho? Entendi. Quando a gente assume, realmente a gente quer recuperar um pouco do que a gente deixou. Do tempo investido para o estudo, é investimento, né? Tem que abrir mão, não adianta, né? Tem que abrir mão. Então, é um investimento, seja ele de curto ou longo prazo. E a gente se conheceu ali e eu achei interessante, na verdade, fiquei muito feliz de ter dado certo e você pergunta o dia a dia. Sim. Porque, de certa forma, eu acho que é igual um médico ser casado com uma médica, você falar a mesma língua, entender que às vezes tem que trabalhar no começo, no sábado, um dia à noite. Um feriado, né? Um júri que às vezes atravessa a noite. Justamente. Se a pessoa não é da área, há um confronto ali, há uma dificuldade de entendimento dessa ausência do marido ou da esposa. Com certeza. Então eu achei interessante. E troca de ideias também, né? Que legal, que legal. Doutora, e a senhora veio para Apucarana faz pouco tempo, né? Final de 2019. Final de 2019. 15 anos em Jandaia. Em Jandaia. É. E em outras comarcas, vocês chegaram a trabalhar na mesma comarca, com exceção de quando se conheceram? Não. E Só como é lá. que era essa realidade do casal? Porque a senhora pegava estrada. Ou o doutor também pegava estrada. Até porque, Paulinho, na inicial a gente não poderia trabalhar junto. Você perguntou disso, né? Mas Isso, sim. se trabalhar junto, aqui pro Carana a gente pode justamente pelo número de juízes e promotores. Isso, porque daí ela não pode atuar num processo que o senhor é juiz. A Fernanda, se ela faz um plantão e se manifesta num processo que depois cai na minha vara, que é distribuído, você sabe como é que funciona? Com certeza. Aí esse processo eu já não atuo mais, eu passo para juíza substituta. Sim. É a questão que o senhor falou, né? Eu sei disso. E eu acho que é legal todos saberem, assim, a distribuição é justamente isso. O processo ele passa por um sorteio, pode cair tanto na primeira vara como na segunda vara. Sendo a vara que a doutora Fernanda atua, o senhor não pode, o senhor tem que se julgar como impedido. Né? É impedido, né? Suspeito? É impedido. Impedido. Porque também assim, se for um processo de um amigo do senhor, também vocês, ou da doutora também como promotor, vocês têm que se declarar suspeito para não o juiz se afastar, tem que ter né? a liberdade de julgar imparcial, né? É o que o povo sabe quando a gente fala da imparcialidade. Com certeza. Realmente Não ia dar certo, né? Julgar um processo meu. Não iria. Aí, não iria. fazendo uma brincadeira, que nós estamos num programa de... Com todos, um bate-papo aqui, com certeza. Falar, ia dar problema em casa, né? Ia dar Ele em ia casa, dormir na sala. Não, imagina só. Se ela pede para prender, eu solto. Se ela pede para soltar, eu com prendo. o colega advogado. Lógico que o doutor Zé Roberto não ia, né? E o contrário, a gente sabe, Não né? ia, né? Não né, ia. doutor? Doutora Fernanda, mas e o ponto de vista da senhora como mulher mesmo, como mãe também? Vocês têm duas meninas, né? Estão aí crescendo também, já são pré-adolescentes as duas, né? E qual que é o fator assim que a senhora vê assim, mais complicado de ser esposa de um juiz? Como promotor, mesmo sendo promotor, mas esposa de um juiz que já estava na comarca já há quantos anos, doutor? Quando era 2019? Há uns 14, né? 14 anos. Chegou faz uns... Olha, mesmo quando eu estava em Jandaia do Sul, eu lembro que algumas vezes quando saía alguma matéria, algum caso lá de Jandaia, eu sempre era identificada assim, a doutora Fernanda, mulher do juiz da segunda vara e promotora de justiça. Então, a promotoria vinha em segundo de justiça lugar. vinha Em segundo plano. lugar na qualificação. Então isso, assim, parece que agora está acontecendo menos. Tá acontecendo menos? Mas aconteceram várias vezes isso. Então, assim, muitas vezes ser identificada como a mulher do juiz e não como a... Acaba se esquecendo também também de tudo que a senhora também já conquistou, né? É. E lógico, a gente sabe, né, doutor Zé Roberto? A gente, brincadeiras à parte, a gente sabe que a questão do racismo ainda é muito evidente, a questão do preconceito com as mulheres também, Sim, por ser o também. sexo mais frágil, um absurdo isso, em pleno século XXI a gente ainda acaba se defrontando, vendo isso, né? Sim, então a com gente vê certeza. que não tem como a gente tampar aí e passar pano quentes em cima. A gente sabe que existe preconceito. Não, é uma dificuldade né? Doutora que as Fernanda hoje mulheres é a representante, ainda- né, doutor, da promotoria como mulher, não tem outra promotora. Chegou né? outra recentemente, a doutora Vivian. Doutora Vivian, é verdade. Doutora é verdade. Vivian que assumiu a família infância. Mas agora, né? Agora, faz acho que 2 A semanas. senhora até então ela estava representando ali, né? mas lógico, aqui... Né? E agora, gente, existe hierarquia entre vocês, juiz, promotor e advogado? Existe essa hierarquia? Como é que é? Doutor Zé Roberto, primeiro. Não, na verdade não existe. Não existe, né, De doutor? jeito nenhum, Paulinho. Eu sempre disse e digo, você sabe disso, no trato do dia a dia. Com certeza. Para o processo acontecer, tem que ter um juiz, tem que ter um promotor no criminal. Sim. E tem que ter o advogado. Então o processo não anda. Eu sei que tem colegas que às vezes é mais ríspido no tratamento, né?
com o promotor, com o advogado, mas nós estamos todos no mesmo barco. Com certeza. Nosso objetivo é o mesmo. O teu, como advogado, é buscar uma pretensão, do Ministério Público também, o juiz dá a decisão. Então, não... E para a promotoria, doutor, existe essa hierarquia entre, Então, entre os advogados Não, de promotoria? forma alguma. Não, de forma alguma, né? De forma alguma. Eu acho assim, que muitas vezes até a função do advogado é mal compreendida, né? Você sabe disso. E eu faço questão de ressaltar isso. Nós já fizemos júri juntos, né? Da importância do advogado, principalmente na esfera criminal, porque quem vai ser julgado tem direito de se defender. Qualquer um de nós que estivéssemos no lugar do réu, gostaríamos de sermos bem defendidos. Né? E a verdade é essa, doutora, é isso que nós estávamos até conversando ali em off, né? A questão não é pessoal, né? Cada um fazendo a sua função. É de ideias, né? Cada um a defesa do direito, papel. não de conduta. Que é isso que também eu sempre testemunho esse preconceito contra o advogado, por exemplo, da área criminal, que é o mais afetado por isso, acha que ele defende a conduta. Não é a conduta, é o direito que está elencado na Constituição Federal, no nosso ordenamento jurídico num todo, que acaba, às vezes, infringindo ali, cometendo um crime, mas tem os direitos dele garantidos, independente do crime, né? Mas com certeza, com toda certeza absoluta, eu acredito que a Apucarana está muito bem representada pelo casal aí, né? A gente fala, casal poderoso, né? Um promotor e um juiz. Eu não sei como é que se acontecer um divórcio um dia de um casal desse, não de vocês, longe disso, desejar isso para vocês, mas entre um juiz e uma promotora. Diz aí depois, telespectadores, o que seria, hein? E aí? Quem contrataria o advogado primeiro? E daí? Tomara que seja consensual, né? Consensual, isso. Né, Paulinho? Porque acho que ambos, como também ocorre num casal de advogados, né? Direito está na ponta da liga e tudo. E nós que somos dessa... Consensual nada, que promotor gosta de briga. É verdade, né, doutor? Tá vendo? A doutora Fernanda, como sempre, sendo muito transparente, muito clara no pensamento, né? Doutores, então, assim, eu acho que esse bate-papo foi muito, também, até importante, tá? Agora, já indo para o fim, eu acredito, deixa eu ver aqui na minha produção, temos alguns minutos ainda, né? Temos? Temos. Entrar um pouquinho, doutor, nesse período agora, né? Isso estenda aos dois, né? Fique à vontade para responder, sobre essa questão desse período aí de eleição. O doutor já foi juiz da vara eleitoral aqui de Apucarana por algumas vezes. Doutor, a importância do voto consciente, o senhor como juiz, o que o senhor pode dizer aí, né, nesse período agora, para o cidadão, para a cidadã aí, que às vezes é abarrotado com fake news, com informações, desinformações, o que o senhor poderia deixar aí de conselho até para todo cidadão? Eu vou deixar uma mensagem, Paulinho, mas é lógico, eu até te sugerir que o período pede isso, que o juiz eleitoral, o promotor eleitoral, venha em programas que atingem a massa popular, de rádio, de televisão, a mídia escrita, para que as pessoas realmente saibam da importância do voto. Apesar de ser obrigatório no Brasil, quem sabe a gente não atinge a maturidade para podermos votar de forma facultativa, né? Com a liberdade. Eu quero ir lá votar, mas espero que realmente as pessoas tenham esse sentimento. E o voto consciente nada mais é do que você realmente acompanhar todos os projetos, todas as propostas de deputado, de presidente, de governador, e escolher aquele que na tua concepção é melhor para você, melhor para o teu país, melhor para a tua cidade, porque o momento é bem crítico, a gente vive um antagonismo aí, eu, ele, nós, eles. O Brasil não vive um momento feliz, divisão, né? Uma divisão mesmo. Eu sempre digo, Paulinho, que o Brasil é um país de um povo acolhedor, um povo feliz, e há algum tempo aí a gente vem sofrendo com essa divergência, essa disputa, que ela transcende o período eleitoral, ela atinge famílias, a gente sabe, grupos que estão se rompendo, brigando por conta de... Eu digo assim, política. Eu quero dizer assim, que você tem que ter um candidato que você goste, que você queira votar, mas você não pode ter no candidato um herói, um mito, porque ele não é isso, ele não representa isso, né? Você tem que dar valor à tua comunidade, aos teus amigos, aos seus parentes, sim, porque é com eles que você vai... Com certeza. Quantos anos, doutor, atuando na vara eleitoral? Eu fiz muita eleição nas comarcas iniciais, era sempre eu. Em Apucarana, se eu não me engano, eu fiz uns 3 períodos, fiz umas 3 eleições. Nesse período, doutor, teve algum episódio assim que o senhor pode narrar
que teve um problema com urna eletrônica, por exemplo? Não, na verdade. Falsificação, de adulteração em urna eletrônica? Paulinho, a primeira eleição que eu fiz como juiz, é importante a gente falar disso, eu peguei a urna de papel. Então a gente passou a noite inteira apurando voto no ginásio esporte. Teve uma queda de luz por um temporal em Centenário do Sul. E eu me lembro o seguinte, que a urna de papel, você estava ali, o juiz, seus fiscais, mas era muito mais fácil uma fraude na urna de papel. Mais fácil que eu digo, porque, pelo que a gente sabe, não tem os estudos, os entendidos aí que fazem os testes, não tem fraude à urna eletrônica. Então a urna eletrônica veio, daí aí eu fui fazer a primeira de urna eletrônica, falei, meu Deus, isso é a melhor coisa que aconteceu na vida. E para o Brasil e para nós, que somos os operadores ali, a urna eletrônica é segura. E o senhor pode falar isso com propriedade, porque o senhor atuou como juiz da vara eleitoral. Nós vivemos esse momento que surgiu essa questão, que trouxeram essas falsas notícias da urna eletrônica. Eu quero voto impresso. Que voto impresso? Para quê? Eu também atuei como promotora eleitoral muitas eleições. Então eu digo assim, que antes de criticar a urna eletrônica, a pessoa tinha que trabalhar numa eleição. Porque eu falo, mas escuta, você está falando da urna eletrônica, você já acompanhou o processo eleitoral desde o começo? As particularidades ali, né? É sensacional o sistema. E durante esse período, doutor, tem algum episódio que a senhora pode retratar para nós que a senhora testemunhou uma denúncia sequer de urna fraudada ali? De forma alguma, jamais. A urna eletrônica, quando termina a votação na sessão, ela emite o papelzinho, né? O papel. Justamente, que tanto o papel, falam. Isso. O comprovante papel ali, né? Que tem o número dos votos. Então, se uma cidade, se os fiscais se organizam, eles conseguem saber o resultado antes que a gente. Eles somam. Isso ali, já, né? Aproveitando, Paulinha, a Fernanda falou disso, isso acontece. Às vezes você está lá na apuração esperando, porque tem que totalizar o TRE, que é em Curitiba, e o TSE, essas informações vão todas para lá. De acontecer da gente estar lá apurando e já sabiam quem era o candidato a prefeito eleito, quem era o vereador eleito. Porque a urna emite Mas isso não por um motivo de fraude, né, doutor? Não, mas sim de agilidade e a tecnologia. Porque de manhã a urna, quando ela é ligada, ela emite uma zerésima, um relatório que a gente chama 00, todo mundo com 0. Aí à tarde ela emite todo o resultado. Então nós já temos essa possibilidade de fiscalização, já existia, foi aperfeiçoada para essa eleição. Não existe fraude, a urna é segura, vai votar tranquilo. Esse é um recado que eu deixo a você, eleitor de casa. Vai votar tranquilo, a urna é confiável. O que acontece na eleição para presidente, como são muitos candidatos, o presidente é o último, tem pessoas que têm dificuldade de chegar lá no último. Então a pessoa acaba digitando ali, confundindo. Mas não que seja algo que pode ser manipulado por esse partido ou por partido A ou por partido B, né? Eu votei no Paulinho e apareceu outro. Não existe isso. Não existe. A pessoa digitou errado. Aí não é o Paulinho que aparece lá na foto. Justamente. Né? Vai ser o candidato que corresponde ali ao número que ele digitou errado. Ao número que ele digitou. Mas isso é importante. Que legal, doutores. E eu sugiro realmente, Paulinho, que você traga e sugiro isso a todos as pessoas que trabalham com a imprensa. Sim. Eu acho que os juízes eleitorais, os promotores vão ter que, nessa eleição principalmente, porque jogaram no ar aí essa credibilidade da urna. E ela é totalmente seguro. E também, doutores, é legal todos saberem que existe sites, né, do governo federal, do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, aonde eles verificam essas fake news e você pode confirmar, né? Também ali o que é verdade, o que é mentira, né? Eu acho que isso é legal também, o cidadão se informar. Ele ia buscar informação verdadeira. Isso, a verdade sobre o que está sendo ali, né? Eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo um retrocesso, na verdade. Porque a urna eletrônica nunca foi questionada e não deve ser. E com essas falsas notícias, trouxeram essa questão de fraude, não existe. A urna é monitorada, isso é importante dizer isso. A urna é fiscalizada, ela é submetida à perícia, é espetáculo. Sim. E hoje aqui em Apucarana, mais precisamente, é o nosso colega, Dr. Dr. Rogério Tragibo. O Dr. Rogério. Dr. Rogério Tragibo, né? Já vou deixar o convite também feito do Dr. Tragibo. Ele vim aqui com nós, aqui bater esse papo também.
com a gente aí e trazer um pouco da experiência dele, né, doutor? Um colega espetacular de muita experiência de vida, inclusive. Sim. Doutor Cabrini também, né, doutor? É. Acompanha muito, né? Promotor Ele é promotor eleitoral. Promotor eleitoral, doutor Cabrini também, né? Doutora Fernanda, me ajuda a convencê-lo também, a dar um pulinho aqui, né? Com certeza, que eu acho que esse é o momento, né, doutor? Esse é o momento de, justamente, ainda mais nesse período e nessa divisão que houve, infelizmente, com o nosso país, né? Independente, é o que a gente sempre diz, né? Juiz, promotor, advogado, ele não pode ter partido, né? Então a gente é livre, né? A gente tem o nosso voto, a gente tem o nosso candidato que nos representa, mas isso, como o voto mesmo é secreto, fica com nós. Não precisa contar pra ninguém, né, Paulinho? Não. Se é A, se é B, Você não precisa imprimir pra levar pra ninguém ver, não fiz. Pode caracterizar até um crime, né, doutora? A doutora Fernanda tá aqui como promotora. Já denuncia, né, doutora? Isso chegou o candidato... Você ter que pegar o seu papelzinho para mostrar em quem você votou, favorece o voto de cabresto, né? Que nós tivemos no passado. E muito, né? E a urna eletrônica acabou com isso. Isso, justamente. E é legal isso, né? Essa mudança de tempos aí, de vocês, que realmente participaram como profissionais do período que era papel e hoje, eletronicamente, dizendo. Nossa, aí, não tem nem muito como legal. comparar. Agradeço, já chegando ao fim, doutores. Mais uma vez, agradeço imensamente. Eu acredito que os nossos telespectadores também gostaram desse bate-papo aí, né? Porque assim, foi mais descontraído, né, doutor? Que as pessoas olham aí para o Poder Judiciário, para a promotoria e acham que são todos robôs, que é só condenar, é só acusar. E não, né, doutores? Vocês também têm esse senso de humanitário, né, doutora? Como promotora também, o papel da senhora não é só condenar, né, doutora? Isso que é importante dizer, né? Que vocês também pedem absolvição dependendo... a comunidade. Também. Justamente. E também pedem absolvição quando entendem ali que as provas não são tão suficientes. E o doutor Zé Roberto, como juiz, né, doutor? Analisando todas as provas que a defesa angaria, que a promotoria angaria, também às vezes absolve também, né? Então não é só condenar, não é só... Né? A gente tem que enxergar ali aquele sujeito que cometeu um erro, ou está sendo acusado de ter cometido esse erro e não cometeu, é um ser humano que está ali. Então nós temos que olhar o ser humano para julgar ele como ser humano. Não, e até uma fala, né, que os senhores também estavam presentes ali, na entrega do cidadão honorário, né, o nosso presidente do Tribunal de Justiça, né, e ele disse isso na fala dele, doutor, é a questão mesmo de trazer mais paz os processos. Porque por mais que é um conflito, não precisamos nos conflitar de maneira pessoal, de maneira... A ideia é que a sociedade vive ideológica, em paz, paz em todo sentido. Justamente. Doutores, então, agradeço mais uma vez a presença de vocês dois aqui. Sempre é um prazer imenso ter esse bate-papo, essas conversas, né? A gente mesmo, sendo profissionais, sempre tivemos esse contato ali no fórum, direto, né? E com a liberdade aí de perguntar um para o outro, às vezes, trocar uma ideia, né? Então isso é muito importante. Eu agradeço também a todos os nossos telespectadores e deixo vocês dois livros aí, doutor. O senhor primeiramente, doutor Zé Roberto, já que o senhor apontou para a doutora Fernanda, doutora Fernanda, vamos descontar agora. Faça suas considerações finais, doutor. Nós viemos aqui principalmente para falar das nossas carreiras, como que é ser juiz, como que é ser promotor. E eu quero deixar uma mensagem assim que quando eu me formei e fui para Curitiba, Paulinho, a gente não tinha a oportunidade de fazer um curso aqui em Apucarana. Eu morava em Goerê, lá em Goerê. Hoje, você que se forma em Direito, você pode fazer um curso do Damásio, que é muito conhecido, dentre outros, Luiz Flávio Gomes, à distância. Você não precisa mais se mudar para... Eu quero ser juiz, quero ser promotora. Como a gente disse, é possível? É lógico que é possível. Se você está numa escola pública, independentemente, que eu fiz escola pública a vida inteira, numa escola particular, melhor ainda, que você tem uma condição melhor. Quer ser juiz, quer ser promotor? Começa já a estudar, começa a ler, tem que ler muito. E depois você vai ter um tempo pós-formando aí para fazer. É possível para todo mundo, não é fácil. Precisa ser rico, doutor? Precisa ser rico para ser juiz? Eu diria o seguinte, Paulinho, é mais fácil para quem tem uma condição financeira. O pobre tem que batalhar muito, como eu fiz. Mas é possível, eu cheguei. Você pode chegar também. Então essa é a mensagem que eu digo. Se você tem vontade, determinação, você pode ser juiz, promotor, delegado, o que você quiser ser na vida, tá bom, gente? Mas tem que estudar. Estudar, eu acho que é o caminho para a gente sair de um estado de dificuldade. Menos dancinha e mais estudo, né? Exatamente. Aí depois tem uma vida toda para
pra fazer a dancinha, né, Paulinho? Isso, e hoje, vamos senhor, né? Tem as duas meninas. Hoje curte as meninas. Curto, Tá crescendo junto, tá educando ali, né? Posso dar para as minhas filhas em termos financeiros que eu não tive, porque amor eu tive muito, uma família grande. Então, gente, a mensagem que eu deixo é que todo mundo pode. Não é fácil, não é para ninguém, mas é possível, tá bom? Doutora Fernanda? Olha, também no mesmo sentido, eu sempre digo para as minhas filhas que tudo que a gente vai conquistar na vida, uma grande conquista, ela exige um sacrifício. Maior ainda. Então, realmente não é fácil, mesmo para quem tem é mais fácil para quem tem uma condição financeira melhor, mas esse também vai ter que se dedicar, vai ter que ter foco, vai ter que ter determinação. Então, as grandes conquistas, elas exigem grandes sacrifícios, mas depois os frutos vêm. Mas né? como sempre eu digo também, né, doutora, e é uma frase que eu sigo comigo na minha vida, almeje o céu que alcançará as estrelas. Eu acho que isso a pessoa, qualquer cidadão tem que ter em mente, né? Não existe o impossível. Força de vontade, determinação, fé em Deus também, lógico, é muito importante, que eu acho que sem Deus, independente da religião, estou dizendo não Deus, presente, onipresente, que realmente olha pela gente, né? E como diz algumas músicas, né, doutores, ele ora também pelos pobres. Não mas só o rico ganha dinheiro, não. Se pegar a história de cada um, todos tiveram seus percalços, todos tiveram as suas dificuldades, seja financeira, seja familiar, né? O importante é não desistir dos sonhos, né? Não desistir. Vocês hoje aqui, 25 anos de carreira, doutora Fernanda, quantos anos, doutora? 25 também. 25 anos também, né? E muito legal, parabéns pela união de vocês, pelo matrimônio de vocês. Vocês também são exemplos aí para muitas pessoas que, aquele negócio, né, doutor, a gente sabe, alcançam poder, que daí demonstra quem são de verdade as pessoas, né? Então vocês estarem juntos durante todo esse período, e hoje ainda estarem juntos na mesma cidade, trabalhando, não nos mesmos processos, mas assim, com os cidadãos da mesma cidade, da mesma região nossa aqui, e manter essa harmonia que vocês sempre demonstram, sejam em eventos públicos, em outras festividades, fica aqui o meu parabéns para vocês dois, né? E muito obrigado por terem vindo aqui. Mais uma vez, eu faço questão de repetir isso. Me sinto lisonjeado por terem aceitado. Acabaram de chegar de uma viagem, mesmo assim fizeram questão de vir até aqui. Né? Eu agradeço muito a vocês, aos meus telespectadores. Peço aí o apoio de todos, peço a contribuição de cada um com a sua atenção e me permito entrar nos seus lares e trazer, assim, informações importantes, informações sérias, nunca faltando com a verdade ou sendo desonesto com os meus queridos telespectadores aí, que com toda certeza queremos abraçar, né, doutor? O mundo, não é só que não, queremos, né? E vocês participando desse primeiro passo que eu estou dando hoje, eu me sinto extremamente feliz por ter vocês aqui, tá bom? Obrigada. Um forte abraço para vocês. Sorte. Tá? Um forte abraço a todos e assim encerro. E a frase que eu disse aos doutores, como eles também já disseram aqui, nada é impossível. Almejem o céu que alcançarão as estrelas. Um forte abraço aqui do Paulinho, fique com Deus.